base da nossa festa. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos o que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus nessa noite? Querido, tome seu assento, glorificando a Jesus. Nosso Deus é lindo, é grande, está no nosso meio e tem uma palavra para nós nessa noite. Queridos, capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, é uma das passagens mais bonitas, quando Jesus fala sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e ele ministra palavras fortes, palavras poderosas, naquele momento até de difícil compreensão. E quando ele chega no versículo 13, ele faz uma afirmação muito contundente, muito forte. Jesus, ele diz: vocês são. Aqui Jesus não está dizendo vocês serão sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele não está dizendo vocês devem ser, não. Jesus, ele está afirmando: vocês são. Jesus está enfatizando, mostrando para os seus discípulos, mostrando para as pessoas que o seguiam, mostrando para você nessa noite, para mim nessa noite, para todos aqueles que viriam a servir o Senhor, que todos vós são sal da terra e luz do mundo. Ora, Jesus enfatizou isso e fez questão de dizer, querido, justamente porque ele sabia que muitos de nós, às vezes, temos a dúvida de quem nós somos, a dúvida de quem nós servimos. Aqui Jesus estava aplicando uma palavra muito simples, muito conhecida, daquele povo, porque Jesus estava usando símbolos, elementos simples do dia a dia, do cotidiano daquele povo. Jesus usou o sal, que tenho certeza que todo mundo aqui tem sal em casa. E Jesus usou a luz como símbolo, e todos nós conhecemos também o que é luz. Ora, Jesus não usou à toa, Jesus sabia o que ele estava aplicando. Por isso, querido, a palavra nessa noite, ela não precisa ser uma palavra espetacular, ela precisa ser uma palavra simples e eficiente. E é isso que eu tenho certeza que Deus quer fazer na sua vida, que a palavra dele seja eficiente, seja prática, ela seja colocada em prática. Quando a gente olha Jesus usando dois símbolos, primeiro ele usa o sal, e você vai olhar e dizer: bom, o sal é algo muito simples, é algo muito acessível. Quando você olha para um saleiro, ali tem apenas sal e nada mais do que sal, porque o sal parado, ele é simplesmente sal e nada mais, ele é só um sal. Só que quando o sal entra em ação, a primeira coisa que acontece é que ele desaparece. Você não consegue ver o sal quando você mistura ele no alimento. Você não consegue ver o sal quando você coloca ele em qualquer outra coisa, na água, enfim, quando você vai utilizar. Porque o sal, querido, não é para aparecer. E quando ele entra em ação,
o sal, ele faz efeito. Ainda que ele não apareça, ele causa efeito. Ainda que ele não esteja à vista de quem está trabalhando com ele, ele faz diferença. Está vendo como é uma palavra simples? Sabe por quê? Porque apesar de ser simples, às vezes a gente esquece e não tem a compreensão do que é fazer a diferença. A gente acha que fazer a diferença é aparecer muitas vezes, é estar na frente de algo, é estar destacado em alguma coisa. Querido, eu vim te falar nessa noite que só nós chegamos até aqui há 113 anos espalhados por todo o Brasil, a Assembleia de Deus, porque 2 homens não vieram aparecer em Belém do Pará. Afinal, Belém do Pará não estava nem no mapa. Foi necessário o Senhor usar alguém lá nos Estados Unidos e dizer para ele: eu quero que vocês vão para uma terra chamada Pará. Outro não iria, sabe por quê? Porque não estava no lugar central do Brasil. Outro não iria, porque não estava no centro do mundo. É isso que o sal faz. Quando um sal entra em ação, ele glorifica o nome do Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim: você é sal. Fala para ele, mais forte, está muito fraco, diz: você é sal. Você não precisa, nós não precisamos aparecer, querido. Muito pelo contrário, nós precisamos desaparecer. Porque enquanto nós estamos à vista, estamos lá bonito, colocado no saleiro, todo mundo está vendo, mas não está salgando a vida de ninguém. Não está salgando nada, não está mudando nada, não está mudando a vida de ninguém. Mas a partir do momento que você some, é nesse momento que começa a dar sabor. É nesse momento que Deus começa a te usar. É nesse momento que você começa de fato a ver a sua vida ter propósito e sentido. Então a primeira coisa, o sal, ele não precisa aparecer para poder gerar efeito, para poder gerar resultado. Segunda coisa, o sal, ele é algo necessário. Ele não é apenas importante, ele não é algo opcional. Eu vou escolher, entre esse tempero ou esse tempero. Não, o sal, ele é necessário. Ou alguém aqui faz algum tipo de comida sem 0 sal? Tenho certeza que ninguém. Ainda que numa medida pequena ou numa medida um pouco maior, você utiliza porque é necessário. Se o Senhor afirmou que você é sal da terra, Deus estava te dizendo: você é necessário. Mas necessário para quem? Necessário para quem não tem sal na vida, necessário para quem ainda não tem sabor na vida. Querido, você está vivendo, nós estamos vivendo um tempo onde o mundo só está do jeito que está, e não está pior, porque você ainda está aqui, porque você ainda está salgando, porque você é necessário, porque o Senhor conta com você. Você não está aqui para passar tempo. Ninguém veio brincar nessa noite de fazer cultinho. Nós viemos aqui adorar o nome do Senhor, dizendo para Ele: Deus, conta comigo, porque eu sou sal da terra. E eu não quero ficar parado num saleiro lá bonito, sem fazer efeito, sem fazer nada. Eu preciso salgar a vida de alguém. Eu preciso dar efeito e fazer resultado na vida de alguém. Queridos, o sal, ele não precisa ser muito. Eu tenho certeza que aqui você nunca viu e você nunca preparou um alimento onde você usou mais sal do que carne, mais sal do que outro tipo de alimento. Portanto, o sal, ele não precisa ser em grande quantidade, ele não precisa ser muito, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser simples, fazer efeito. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É quando o Senhor olha através de um anjo para Gideão e dizendo: Gideão, homem valente e valoroso, o Senhor foi atrás de um. Deus precisa apenas de um, querido. Se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza, talvez muitos vieram aqui nessa noite dizendo: eu vou lá porque é festa, porque é um culto festivo. Querido, deixa eu te falar, você só veio aqui para ouvir a voz de Deus falar com você, dizendo: eu não preciso de muitos, eu preciso apenas de um. Se você estiver disponível, eu vou te usar.
Se você estiver disponível, é você que eu quero usar. Você é sal da terra. Deus não precisa de muitos. Às vezes a gente se empolga com quantidade, né? A gente vai no embalo, vai no meio de todo mundo. Mas e quando não tem muitos? E quando não tem o primeiro para dar partida? A Assembleia de Deus não começou com milhões de pessoas como é hoje no Brasil. Ela começou com 2 missionários corajosos, que abriram mão de tudo que tinham, deixaram os seus para trás, vieram para uma terra que ninguém queria vir, cheia de doenças, sem dinheiro, sem língua, porque não conheciam ninguém esperava eles. Eles não montaram um comboio, não, eu vou montar uma equipe aqui de 300 pessoas e nós vamos partir para lá, vamos evangelizar. Não, queridos, eles se dispuseram, eles disseram: Senhor, eis-me aqui. E vieram. Só que quando eles vieram para cá, os efeitos da escolha e da vinda começaram a surgir e a acontecer. Sabe por quê? Porque uma outra característica do sal é que ele aguenta pressão. Você coloca o sal no alimento, você leva para o fogo. Depois que sai do fogo, às vezes você prepara e coloca para conservar uma geladeira em algum lugar. Aí quando você tira de novo, o que acontece? Nada. A comida está com o mesmo sabor. Sabe por quê? Porque o sal, ele aguenta calor. Ele aguenta a pressão do calor. Ele aguenta a pressão do frio. Eu vim aqui para te dizer, querido, se você está sofrendo pressões na sua vida, é porque está acontecendo resultado, é porque você não está parado, é porque você está causando efeito, está misturado no meio de tudo aquilo ali, está salgando, está dando sabor à vida de alguém. Você aguenta a pressão, é por isso. Não desanima não, não para não. É por isso que o Senhor te escolheu, é por isso que o Senhor te levantou. É para você dar sabor à vida de alguém. Mas fique sabendo que vai ter momentos da caminhada que vão ser quentes, que vão ser intensos. Vai ter momento da caminhada que o calor vai estar tão grande, você olhar e vai dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso significa extremidade. Calor e frio são extremos, querido. Significa que um momento na vida a gente pode estar aqui, ó, e outro momento a gente pode estar aqui. Mas o que interessa mesmo é servir a Jesus com excelência, é dar sabor, é ser sal, é não perder o propósito, é não perder a essência. Você pode estar sofrendo pressão, mas não pode perder a sua essência. Essência de sal, de crente, de servo. E às vezes a gente reclama demais. Não vai dar, eu vou aguentar essa pressão. Não é para mim. Não foi isso que eu escolhi, não era isso que eu pensava, não era dessa forma. Ou você achava que quando começasse a causar efeito, não iria para o fogo, não iria para o frio. O sal, ele salga, o sal, ele causa sabor. Mas para causar sabor, como eu falei, primeiro ele tem que sumir, e ele tem que se submeter àquilo. Existem coisas na nossa vida que não é escolha nossa, querido. Existem coisas na nossa vida, para muitos, que o Senhor disse: olha, você eu não abro mão. Você eu não abro mão. O processo que eu tenho para você é intenso. Você vai passar por coisas. É por isso que Isaías vai dizer no seu livro: você pode passar pelas águas, você pode passar pelo fogo. É a mesma coisa, não importa a circunstância, mas eu passo com você. Eu estou com você, eu conto com você, eu estou na sua vida, e você é sal para salgar a vida de alguém. O sal, então, querido, não tem como o sal passar despercebido. Aqui a gente precisa pensar e rever a nossa vida. Muitas vezes a gente passa despercebidos por aí. Não que a gente vá aparecer de propósito, não é isso que eu estou falando, mas é uma consequência de servir a Deus. Não tem como, querido, você ser sal na mão do Senhor e passar despercebido, porque quando você passar, você vai salgar algo. Quando você passar, você vai dar sabor em algo, vai dar sabor na vida de alguém. Tem muitas pessoas passando por problemas difíceis agora. Tem muitas pessoas querendo dar um fim na vida.
Tem muitas pessoas que já não têm sabor na vida. Aí quando você passa e não acontece nada, ora, isso não faz sentido. Ou a sua vida está igual a dela, ou está faltando sal. Porque se você passar perto da vida de alguém, atravessar a vida de alguém, dar um abraço em alguém, dar uma palavra para alguém, não tem como passar despercebido. Porque o Espírito Santo está em você. Ou você acha que esse sal é de você mesmo? Querido, o Espírito Santo é o agente que causa todas as coisas na igreja, que causa todas as coisas em nós. Então, não podemos perder o sabor. É isso que o Senhor falou quando nós lemos aqui o versículo 13, dizendo que nós somos o sal da terra, né? E se o sal vier a ser insípido, ele pergunta: como lhe restaurar o sabor? Você sabe o que é algo insípido? O conceito de insípido, que não tem gosto, destituído de qualquer sabor, ou que tem insuficiência. Isso é ser insípido. Outro, desprovido de interesse, atrativos, sem graça, monótono. Querido, isso não são características de um servo de Deus. Isso não é característica de alguém que tem o Espírito Santo na vida. Muito pelo contrário, não tem como ter o Espírito Santo e ser sem graça. Não tem como ter o Espírito Santo e ser alguém desprovido de interesse. Muito pelo contrário. Não tem como. Muito pelo contrário, quando você passa, quando você trabalha, quando você fala, qualquer coisa que você faça chama a atenção. Não é porque você é bonito, não. Não é porque você é inteligente, não. É porque a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor está na sua vida. E você passa e é um rastro. E é esse rastro que faz a diferença. Não tem como ser insípido. E o Senhor fala: se tornar insípido, para que serve? Vai salgar o quê? Vai fazer o que esse sal? Vai ser usado aonde? Nem no saleiro mais vai servir. É por isso que ele fala: é jogado fora e pisado pelos homens. Porque quando o sal não prestava e perdia o sabor, ele era jogado lá nos templos. E os homens, quando iam para os templos, pisavam no sal. O sal servia de adubo, servia de aterro. Por quê? Porque perdia a sua essência, perdia o real propósito para que ele existe. Você existe para alguma coisa. Qual o seu propósito? O que você está salgando? Querido, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para levantar o seu ânimo, dizer: você é sal, você não vai se tornar, não é se você é. Ele afirmou categoricamente: você é sal da terra. Quem disse isso é o Senhor. Se Satanás está dizendo que não é, ele é mentiroso, não tem nada. Mas o Senhor é justo, fiel, e é Ele quem falou. E se Ele falou, está falado. O sal salga, era o meio mais fácil para preservar alimentos, preservar, dar equilíbrio. É por isso que Colossenses 4:6 vai dizer: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O povo até brinca, né? Não dizer: não, meu irmão, é que eu sou sal grosso mesmo. Não, irmão, você não é um sal grosso, não. Você é um sal refinado do céu. Você não é um sal grosso, você não precisa ser áspero com ninguém, não. Você precisa ser equilibrado, ter a palavra certa, a palavra no momento de confronto, a palavra no momento de exortar, mas também a palavra no momento de abraçar, a palavra no momento de acolher. Você é equilibrado. Você, querido, é o sal perfeito para esse mundo. Você é o sal perfeito para salgar a vida de um traficante lá fora que não tem sabor, que não tem Jesus na vida. Jesus vai te dar as estratégias corretas, a palavra certa. O problema é que a gente às vezes foge da nossa essência e diz: não, eu não vou salgar, eu vou ficar aqui de enfeite. Jesus não te chamou para isso. Se quiser ficar de enfeite, vai ser jogado fora, vai ser pisado pelos homens. Mas como aqui ninguém quer ser jogado fora, aqui todo mundo é sal da terra. Você veio noite para aprender e para salgar. Queridos, esse é o primeiro símbolo. Jesus usou o sal para trazer uma verdade, para mostrar
Qual o nível de equilíbrio, de sal e luz que nós estamos tendo na nossa vida? Então o sal não tem como ele passar despercebido. O segundo símbolo é a luz. A luz, todos nós conhecemos, agora quis ir embora, né? Só que Jesus no capítulo 8 de João, ele libera uma palavra, ele fala algo. Ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, João 8, eu sou a luz do mundo. Quem afirmou isso foi ele de novo. Eu sou. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, aqui é Jesus falando que Ele é a luz do mundo. Não é? Ele é a luz do mundo, por essência. E como luz, quem segue nunca andará em trevas. Agora vamos pensar um pouquinho. Se você é luz, quando a gente olha lá para Gênesis, como tudo começou, o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ou seja, não havia nada de luz, havia somente trevas, escuridão. Tudo era sem forma e vazio. Aí, lá em Gênesis, quando o Senhor desce, a primeira palavra que ele fala é o quê? Haja luz. E o texto diz, e houve luz. Perceba que depois que Deus, com a sua palavra, diz que haja luz, todo o resto da criação foi criado. As plantas, os animais, o homem, a relva, o sol, as estrelas, a lua, tudo depois foi criado, depois dele liberar a palavra dizendo que haja luz. Porque primeiro houve luz, depois os mamíferos, depois os répteis, depois os pássaros, depois as árvores. Aí Jesus veio agora nesse texto que nós lemos em Mateus e diz, vocês são a luz do mundo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Tudo que eu for iniciar, eu começo por vocês. Tudo que eu for fazer, eu começo em vocês. Alguém está entendendo essa palavra? Tudo começa a partir da luz, querido. Você é a luz do mundo. Deixa eu liberar uma palavra profética nessa noite. O que Deus vai fazer nessa cidade, o que Deus vai fazer no meio da tua casa, o que Deus vai fazer no meio da tua família, vai começar por você. Porque você é luz, é luz. Você é a luz do mundo. Tudo começa pela luz, e a partir da luz toda a criação veio depois. Primeiro, a luz, ela brilha. Jesus brilhava. Não há nenhuma escuridão que apague o brilho de uma luz. Não tem como. Querido, não tem como. Pode ser a maior escuridão, as trevas mais densas. No momento que você acende uma luz, ela chama atenção, ela ilumina, ela brilha. E aí, isso faz a gente pensar que muitas vezes nós, enquanto luz, porque quem disse isso foi o Senhor, estamos com a nossa luz apagada. A nossa luz, ela está apagada. Emocionalmente, socialmente. Olhe para cá, olhe para cá. Muitos de nós às vezes andamos depressivos. Muitos de nós estamos com a luz apagada. A gente olha para a nossa vida e vê, principalmente, eu sempre me dirijo aos jovens de 18, 20, 25 anos, que às vezes olham para a sua vida e parece que não tem mais brilho, não tem mais luz. Está todo mundo depressivo. Ah, é porque eu não tenho isso.
Ah, é porque eu não consegui aquilo. É porque eu queria tanto isso. É porque eu queria tanto viajar para tão lugar. É porque eu queria tanto ter um iPhone 15. Não é isso, jovem? É porque eu queria tanto ter a minha casa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não apague a sua luz por essas coisas. Sabe por quê? Porque aí, aqui próximo de nós, a gente vai encontrar hospitais com crianças de 10 anos que estão com câncer. Aí você olha para a sua vida, você olha para as suas mãos e você vê que você é perfeito. Você olha para os seus pés e você vê que você é perfeito. E você está reclamando por quê? Está brigando por quê? Está depressivo por quê? Querido, eu vim te dizer nessa noite, a luz que há em você precisa brilhar. Não deixe essa luz se apagar por qualquer coisa, não. Jesus te chamou para brilhar, e brilhar forte. E a gente às vezes apaga a luz por coisas fúteis, por coisas passageiras, corriqueiras. São sonhos, ok, eu entendo. Eu também tenho os meus sonhos, mas eu não posso trocar a luz de Deus que brilha em mim por um iPhone 15. Eu não posso trocar a luz de Deus que brilha em mim por qualquer sonho aqui dessa terra. Eu tenho que sonhar, mas brilhando, porque se for para me ter as coisas e apagar a luz, querido, eu dispenso. Não vale a pena. Não vale a pena. Não seja apagado. Seguindo, a luz ela brilha em alto mar. Ela é norte para quem está sem rumo na escuridão. Eu fiquei observando essa vez agora que nós fomos para o impacto humanitário. E do impacto eu me lembro que eu subi lá no último andar do navio. E lá no navio eu fiquei observando, eu escorei. E o navio ele ia, os nossos rios aqui são muito grandes, são diferenciados de todo o Brasil. Os nossos rios são os maiores. E quando o navio ia, o comandante ele de vez em quando soltava um canhão de luz. E aquele canhão, querido, era tão poderoso. E olha que a gente está falando de escuridão no meio do rio. Aquele canhão era tão poderoso e ele ia iluminando tudo, e a gente conseguia enxergar tudo por onde ele iluminava. E eu me lembro que a gente passou do lado, quando o navio ia indo, vinha vindo um outro, ou ele estava indo, eu não lembro, na mesma direção. Só que de longe eu olhava, ele parecia bem pequeno. A luz era pequenininha. Eu lembro que eu escorei e disse: nossa, esse barco é tão pequeno. E a gente foi passando ele, foi ultrapassando ele. Quando a gente ultrapassou, eu percebi que era uma balsa. Aí a balsa tinha o comando dela, o piloto lá na balsa, a luz iluminando. Eu falei: bom, se é uma balsa, ela é grande, não pode ser só isso aqui. Querido, quando a gente foi observando, ela era enorme. Só que todo o meio dela estava escuro, não tinha iluminação nenhuma. Lá na ponta, lá no fim, tinha apenas uma luz pequenininha. Eu ainda brinquei e falei com alguém: isso aqui é arriscado de um outro barco menor bater e atravessar no meio, porque não tem iluminação nenhuma. Sabe o que é isso? É que a luz em alto mar, ela é norte para quem está no meio da escuridão sem rumo. Eu vim te dizer nessa noite que ainda que você se ache apagado, fraquinho, 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 sem luz, querido, a sua menor luz, ela é um farol no meio da escuridão para quem está perdido e não tem nada. Você olha para a sua vida e você diz: nossa, eu estou tão fraco, eu estou tão fraco, eu não tenho nada. Deixa eu te falar, tem gente perdida em alto mar, precisando enxergar você, passar, mas ele só vai ver em você referência, se você estiver brilhando a luz de Deus, se você estiver brilhando a luz do Senhor. A luz em alto mar, ela é o norte para quem está no meio da escuridão sem rumo. A luz, ela chama a atenção, ela atrai. Sabe o que é isso? É o Senhor falando para nós. A luz, ela chama a atenção, ela atrai. Então brilhe no meio do pecado, brilhe no meio da corrupção, brilhe no meio da podridão, brilhe no meio da escuridão. Quanto mais escuro tiver, mais a sua luz vai aparecer. Quanto mais denso estiver, mais você vai atrair e chamar a atenção. É por isso que quando você liga a lâmpada lá na sua casa, aí você olha, tem aquele monte de bichinho em volta lá. É porque eles são chamados, são atraídos pela luz. Só que quando a luz, ao mesmo tempo que ela atrai, ela chama a atenção,
Aqui a gente precisa ter um cuidado, que essa luz sempre é do Senhor. Você não tem luz própria. A sua luz não é capaz de chamar a atenção de ninguém. O seu brilho não pode chamar a atenção de ninguém. Quem atrai é o Senhor. É algo chamado Espírito Santo. Aí você sobe, abraça, faz, pula, dá mortal para trás e não acontece nada. Por quê? Porque não é você, querido, quem convence ninguém. Não é você quem convence o homem do seu pecado, o homem da justiça, que vive numa vida de injustiça. E não é você que convence o homem do juízo. Se chama Espírito Santo de Deus. Por isso, a luz ela atrai. E ela vai atrair não para você, mas para a cruz de Cristo, para a cruz do Senhor. A luz surgiu pela palavra de Deus. Como eu falei, quando ele disse haja luz, então houve luz. Se nós somos essa luz, deixa eu te falar uma coisa. A sua luz, o brilho que há em você, ele não é ligado como uma lâmpada do interruptor. A luz que está em você, ela não depende de alguém apertar assim para acender. A luz que está em você não depende de circunstância humana. A luz que está em você, ela precisa ser mantida pela palavra haja luz. Foi ele quem falou, haja luz, e houve luz. Querido, a sua luz não precisa vir de meios externos. Não é de luz humana, não é de fama, não é de nada e nenhuma outra coisa. O que sustenta a luz de Deus na tua vida ainda é a palavra de Deus. Portanto, se envolva na palavra, se envolva no meio da palavra, com quem fala, prega, canta a palavra. A palavra de Deus é ela que gera luz. Está na hora da gente parar de andar no meio de conversas que não convém, andar no meio de pessoas que falam o que não convém. Isso, querido, acaba apagando a luz que está em você. E essa luz ela não pode apagar. Sabe por quê? É porque se tem luz, tem fogo. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E como fogo consumidor, ele consome tudo que vem até ele. Ele te consome nessa noite, querido. O Espírito Santo de Deus quer te consumir nessa noite. O nosso Deus é um fogo. Você depende apenas e exclusivamente da palavra. Coloque-se de pé nesse momento. A banda vai estar ministrando. E nós vamos fazer nesse momento de oração, de busca ao Senhor. Talvez você chegou aqui com a luz apagada, sem sal, sem sabor, mas achando que você tem tudo, achando que está vivendo o melhor momento da vida. Querido, entenda uma coisa: o melhor momento da vida não é ter as coisas, não é ter alguma coisa. O melhor momento da vida é quando estamos na presença do Senhor. É quando estamos vivendo de fato uma vida de sal, uma vida de luz. Tudo que nós vivemos até hoje como igreja, tudo que nós vivemos, o único causador de tudo isso se chama Espírito Santo. É Ele, querido, quem batiza, é Ele quem cura, é Ele quem faz a luz de Deus brilhar em você, é Ele quem gera em você o sal, é Ele quem dá sabor na sua vida. Talvez você olha para a sua vida hoje, você olha e diz assim: nossa, mas eu estou vivendo uma vida tão sem graça. Deixa eu te falar, hoje é noite de você ter um encontro com Deus. Hoje é noite de você ter um encontro com o Senhor. Não perca a oportunidade, o Senhor está nesse lugar. O nosso Deus está aqui. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos nesse momento. Você vai pega na mão desse irmão que está ao teu lado, segura na mão dele. Vamos orar todos juntos. Vamos orar todos juntos. A banda vai cantar, a banda vai louvar. Deus falar, o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. E esse fogo gera calor, esse fogo gera luz. É esse fogo que sustenta a palavra do nosso Deus. Adora o Senhor nessa noite. Adora Ele, glorifica o nome dEle. Adora o Senhor, busca a sua presença nesse lugar. Adora, adora, adora.
Pai, é nessa noite, Senhor, Espírito Santo de Deus. Pai, como igreja nós te agradecemos, porque nós somos, Deus, milhões, Pai. Mas tudo começou com 2 homens, Senhor. Talvez nessa noite, Pai, tem jovens aqui passando por momentos difíceis que só Ele, Deus, sabe. Talvez você tentou a sua vida e não deu certo. Talvez você foi para longe tentar algo e não deu certo, e você voltou. Ah, Jesus, deixa eu falar algo. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de ser sal, querido. Está na hora de ter a essência de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus vai renovando nessa noite, Senhor. Vai enchendo nessa noite. Vai renovando, vai renovando. Enche a tua igreja, Pai, onde houver uma luz apagada nessa noite. Renova, renova. Enche da tua graça. Enche da tua graça. Enche do teu fogo. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Adora o teu Deus, canta pra Ele, vai. Canta pra Ele, dá o teu melhor. Levanta a sua mão, diga que Ele é santo. É Ele, o grandão, que disse haja luz. E haja luz nessa noite. É a partir dessa luz que Deus vai fazer os maiores milagres na sua vida, eu creio. Então me toca com essas brasas do altar. Você que quer aceitar Jesus nessa noite, você que quer se reconciliar nessa noite, eu preciso te convidar. Vem aqui na frente, vem. Vem aqui na frente, vem. Nós estamos em festa, vem, 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 vem. Jesus está salgando. Jesus está reacendendo luz nessa noite. Ah, se eu fosse você, eu já estava adorando.